Para você que está vendo essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, primeiramente. Convido você a ficar aqui nessa mensagem comigo, porque eu tenho certeza que você vai ter um crescimento com o Senhor. A mensagem do nosso dia é: não seja um cristão chato. Fica na mensagem comigo que Deus ainda vai continuar falando com você. Não seja um cristão chato, não seja um cristão religioso. Amém? Davi, ele não perdeu o mérito dele com Deus, a carta branca que ele tinha com Deus, apesar dos erros de Davi. Porque Davi, ele era um homem que reconhecia, primeiramente, que ele era falho, primeiramente, que ele era pecador. Segundo, Davi, ele também confessava as culpas dele. Em algumas circunstâncias, Davi guardou as culpas dele, dentro do próprio coração. Porém, Davi, ele diz que os ossos dele se secou, que ele deveria ter falado. E quando você fala, quando você diz: olha, sou assim mesmo, mas vou estar melhor diante da presença de Deus, vou me aperfeiçoar diante da presença do Senhor Jesus, Deus, ele vai estar contigo. Eu falo isso para você, essa questão de não ser um cristão religioso, não ser um cristão chato, porque você pode ter qualidades. Você com certeza tem, mas você também tem muitos erros. E tem pessoas, irmãos, que querem impor sobre as outras: olha, você tem que ser assim, você tem que vestir assim, você tem que agir dessa maneira. Entenda uma coisa: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus. Por isso que eu digo para você: não seja um cristão chato, não seja um cristão religioso. Você vai acertar em algumas áreas, mas você vai errar em múltiplas áreas da sua vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Quando você estiver perfeito, o Senhor vai te levar para a glória. Por quê? Porque não vai ter necessidade da sua existência aqui na terra. E eu digo para você: não seja um cristão religioso, fariseísta. Porque existem, irmãos, cristãos fariseus. Existem cristãos que estão ali, apto, primeiramente, a ver a queda do outro. Ai, agora eu quero ver a queda daquele, eu quero ver a queda daquela. Irmãos, tem pessoas que vêm nos meus vídeos, até mesmo conhecidos, assistem os vídeos todos de orações que eu faço aqui na internet, e não tem coragem de deixar um glória a Deus, um aleluia. Mas quando eu coloco uma música diferente, quando eu coloco um som diferente, quando eu uso uma roupa diferente, é a primeira pessoa a vir acusar, é a primeira pessoa a apontar. Isso não é ser cristão, isso é ser fariseu, isso é ser religioso, isso é ser uma pessoa que não quer e não deseja o bem do outro. Isso é ser uma pessoa que deseja simplesmente a queda do seu irmão, e você não vai ser assim. Quem convence você de qualquer coisa é o Espírito Santo. Por isso que o Senhor, ele tem me falado neste último tempo: amadurecimento. Você precisa entender a autoridade que você tem diante do nome que está acima de todo nome, que é o nome santo de Jesus. Aleluia, glória seja o nome santo do Senhor. Até mesmo os falsos profetas, eles têm autoridade até sobre os demônios. Porque Jesus, ele diz que lá no final de tudo, muitos vão dizer para ele que expulsou demônios, que fez milagre, que fez maravilha. E o Senhor Jesus vai dizer o quê? Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Agora você precisa compreender quem é você em Cristo Jesus e a autoridade que você tem neste nome que está acima de todo nome. Aleluia, glória seja o nome santo do Senhor. Ser cristão não é somente ir numa igreja física. Ser cristão é você se comportar como um cristão dentro da sua casa, dentro do seu lar, sendo verdadeiro. Amém? Agindo sobre a verdade, porque o pai da mentira é o inimigo. Essa é a maior patente dele. Você tem que ser verdadeiro diante da presença de Deus, porque Deus, ele te justifica diante dos homens. Porque aquele que o reconhece, ele vai lá e ele justifica aquela vida diante do Pai. Mas aquele que nega, ele
ele também vai negar diante do Pai que está no céu. Amém? Então essa é a mensagem do nosso dia. Seja um cristão chato, não. Você é um pecador que precisa da presença de Deus, que precisa se redimir diante de Deus. Não seja você o agente de destruição na vida do teu irmão, porque tem muitas pessoas que estão frustradas, até mesmo com a fé, até mesmo com a religião, por causa da atitude de alguns fariseus, por causa da atitude de alguns que não entendeu o que é a graça imerecida do amor de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima reflexão. Aleluia!